isso vem com o tempo, tá? É você fazer com a sua própria mão o dedo, o seu mandril. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o bexiga 13 dele, ó. Pronto. E eu não preciso enfiar lá dentro. Eu até poderia, porque aqui tem bastante músculo, a agulha é curta. Mas só um tantinho que você inserir é o suficiente. Como que é a mão, Carol? Desculpa que não deu pra ver. Aqui. Você pega... Não, sem o mandril. Sem... Ah, o meu dedo. É, o seu dedo. Assim. Ah, tá. Deixa isso aqui pro alto. Tá? Aí o que acontece? Esse meu dedo aqui, é este dedo? Ele é o meu mandril, tá vendo? Ah, entendi. Então eu posso muitas vezes fazer assim, ó. Localizei o ponto, ó. Tá vendo? Meu dedo é o mandril. Aí eu só fiz assim, ó. Ah, só girou. Só que eu não posso fazer isso aqui, ó. Ai, gente, vou fazer a pintura. Você vai Parafusar. Não é parafuso. a fibra muscular. Você vai fazer assim, ó. É pra cá e pra lá. É, pra cá e pra lá e vai empurrando pra dentro. Tudo bem? Em que você vai treinar? Em mim. Em mim. Em você, na amiguinha, no namorado. Geralmente é a família que roda, né? É. Tá? Nos seus próprios cachorros. Mas é que... e faça sempre com o mandril, porque como você vai se sentir um pouco insegura no começo, aí não dói. É que nem você arrancar o band-aid devagarzinho e você arrancar de uma vez só. Tá bom. Tá? Belezinha? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é... Eu vou falar pra vocês a localização dos pontos que vocês tiveram, os principais pontos de acupuntura. A Jennifer vai me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Não, posso ser errada, viu? Posso ser errada. Vamos lá. Então, vou começar com o ponto de assentimento do pulmão, que é o bexiga 13, que ele tá na altura da T3. Então, acho que eu prefiro ele cranial pra você. Tá terminando aí. Cranial. Então vamos lá. O que ele tem mesmo? Ah, uma fratura, né? Eu vou fazer só com um dedo, tá, gente? Ou mostrando com o mandril. Então, vamos lá. A gente tem o ápice da escápula. E aqui no ápice da escápula eu tenho um ponto de acupuntura importante. Ele não faz parte dos pontos diagnósticos, mas eu vou explicar para vocês poderem se localizar. No ápice da escápula a gente tem o bexiga 12, que ele é o ponto de influência de vento, tá? Então, a gente já localiza aqui no ápice da escápula o bexiga 12. Cranial é o bexiga 11, que é o ponto de influência dos ossos, que é um ponto importante também, por exemplo, para ele que tem uma fratura de coluna, maravilhoso. Para ele que tem uma fratura de coluna e sobrecarrega o membro torácico, perfeito. Para um cão com artrose, também. Problemas ósseos e que eu queira relaxar o pescoço e fortalecer o membro torácico, tá? Bexiga 11 que está na altura da T1. Então, bexiga 12 é a T2. E aí, ainda aqui dentro da escápula, na altura da torácica 3, bexiga 13. Ponto de assentimento Pulmão. no pulmão. Como que você lembra que é do pulmão? Assim, ó. Viu? Bem grosso, tá? Pega a caneta preta. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Bexiga 13. Isso aqui forma um pulmão. Todos mas decora, né? Então, 13 no pulmão, tá vendo? Então eu já vou aproveitar e vou ensinar outra coisa tosca. Então o bexiga 13 é o pulmão. Aí a gente tem o bexiga 14 é o pericárdio e o 15 é o coração. Imaginem uma flecha entrando, ela vai pegar a ordem pulmão, pericárdio, coração. É isso aí, tá? Vocês lembram? A época que eu aprendi era mais raiz. Imagina um tiro entrando nas suas costas. Eu falei, Nossa. vai lá que tiro entra nas costas. Tá? Pulmão, pericárdio, coração. Então, ápice 12, caudal, ainda dentro da escápula, 13. Ok? Aí o 14 é quem? O pericárdio e o 15, o coração. Tudo bem?
Aí eu vou pular, porque aí eu tenho 15, aí o 16, o 17, que é ponto de influência do diafragma, e do 16 é o do vaso governador, mas não cai na prova, né? Mas vamos lá, 16, 17. Peraí, deixa eu só fazer aqui ó, um negócio. O 17 também é pro sangue, né? É, ponto de influência do sangue, do diafragma, né? Vamos lá, 13, 14, 15, 16, 17, pula 1, 18, bexiga 18, ponto de assentimento do fígado, ele tá na altura da T10, aí muda, entendeu? Porque antes era T1, T2, T3, T4, T5, tá? Aí vai acontecer isso que eu falei pra vocês, bexiga 16, 17, pula 1, 18. E isso é muito legal porque eu faço uma táticazinha que é a seguinte. O cachorro, quando ele tá com a coluna bem retinha, eu tenho uma maneira que eu localizo o bexiga 18 de uma maneira mais rápida, né? Ao invés de eu ficar contando. Eu venho aqui e faço assim, ó. Tá vendo que cai, ó? Vê se vocês conseguem notar isso aqui, ó. Onde tem uma quedinha? Onde tem essa quedinha, aqui é o bexiga 18, que é na altura de T10. Segura aí que eu vou pegar um negócio pra vocês verem, peraí. Segura esse peito, segura. Quer descer. Então aqui é o... Só não puxa tanto. Dá pra comer, hein? Ó, é o processo transverso, processo espinhoso da vértebra, tá? Então, ó, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Ó. Chega a 18. Ponto de assentimento do fígado. Então, a gente tem alguns comparativos com a cadeia ganglionar da medula, onde é exatamente aqui da altura da T10 que sai a inervação para o fígado. É exatamente aqui na altura da T3 que sai a inervação para o pulmão. E assim por diante. Então a acupuntura, ela é pura neurologia. Não é misticismo, né? Aquele negócio que o pessoal fala, eu não acredito. Se você não acredita, pelo menos Você não acredita que não funciona. E aí, na verdade, isso na neurologia é arco reflexo. Vai só puxando. Tem 4 tipos. Vocês lembram dos 4 tipos? Que é o visceral, né? Somato-visceral, somato-somático e víscero-somático. Coloca luz no olho, midríase, pupila dilatada, pisou em uma coisa, tirou, estimula um ponto, estimula um órgão relacionado, tudo órgão reflexo. E aí você tem, né, os neurônios que fazem essa percepção, a transmissão e o ponto onde Por exemplo, né? Por essa mão. A gente tem um ponto aqui na mão, se vocês estiverem com dor de cabeça, que ele é o IG4, que ele é ponto mestre de cabeça e boca. Então, eu consigo estimular através da acupressão ou da acupuntura um ponto distal para tratamento de dor de cabeça exatamente dessa maneira que você falou. Aliás, a acupuntura ela foi descoberta porque eu não lembro direito aonde que era a dor desse chinês. Ele estava com uma dor, eu não sei se era abdominal, e aí ele pisou numa pedra, e aí essa dor que ele sentiu no pé passou a dor que ele sentia no abdômen. E aí foi quando surgiu a acupuntura. Diz a lenda. diz o yellow. O operador amarelo. Tá? Belezinha? Então vamos lá. Vamos lá, Dani? Aqui ele é inofensivo, tá? Então vamos lá. Tá tudo certo aí, né? Então vamos lá. Então, ó, caiu 18 T10, né? Então aqui na frente é o 19, que ele é o da vesícula biliar, o 20, baço pâncreas, 22, triplo aquecedor e 23,
o famoso ponto de assentimento do rim. Então, uma outra maneira que eu localizo o bexiga 23, vou pedir só para você segurar ele aqui um pouquinho, Rafa, é eu pegar, que nem o Rafa fez, eu vou vir só para vocês verem aqui. Na borda da última costela, eu bordeio aqui e subo. Bem, ó, é a maneira que a gente localiza o bexiga 23 também. Então, como é que eu faço muitas vezes para eu localizar o bexiga 23, que é um ponto que eu uso muito, porque o bexiga 23, ele é o ponto de assentimento do rim, e o rim é osso, né? O rim, ele é o sistema nervoso central, ele é o GING, o sistema nervoso periférico, ele é um ponto para animal idoso, porque é o GING, né? Então, assim, a gente trata na acupuntura muita neuro e muito problema articular, né? Osso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na borda, que eu vou vir desse lado, tá? Na borda da última costela e vejo, tá na altura. Deixa eu ver se tá certinho mesmo. Eu venho aqui no bairro I, que é L7 S1. Eu faço assim. L7 S1. 6 e... Só segura ele aqui. Ó. 6 e 7, 6 e 5, 5 e 4, 4 e 3. Peraí. 6 e 7, 6 e 5, 5 e 4, 4 e 3, 3 e 2. Bexiga 23. E foi a lesão dele. É. Tá? Então, ponto de assentimento do rim. Então, 23. Aí tem o 24, que não é ninguém. Pula 1. Bexiga 25, que é entre L5 e L6. Certo? Aí tá, beleza. Aí a gente vai vir aqui, ó. Bairro I, ok? O bairro I é onde a gente faz epidural. Então, vocês vão encontrar aqui a asa do ilho, nesse grande buraco, L7S1. Aí a gente tem aqui o primeiro foramen sacral e o segundo foramen sacral, na lateral, tá? O primeiro foramen sacral, bexiga 27, que é do intestino delgado, e o segundo foramen sacral, bexiga 28, ponto de assentimento da bexiga. E assim eu passei os 12 meridianos principais de assentimento. Lembrando que esses pontos da bexiga, eles estão localizados 1,5 tissum lateral ao processo espinhoso da vértebra. O que é isso, tissum ou cum? É a medida. E essa medida ela é individual. Então, por exemplo, existem pontos, como por exemplo, o pericárdio 6, ele está 3 tissuns acima da prega do punho. Só que 3 tissuns para mim é diferente do Rafa, que é diferente dele, que é o nosso paciente. Então, a medida tissum no humano são 4 dedos deitados. Empresta a sua mão, faz assim. Olha a diferença dos meus 3 tissuns pro do Rafael. Então, isso é uma medida individual. E o tissum pro cão é a largura da pata. E o tissum pro cavalo é a altura do casco. Tá? Quem trabalha com cavalo aqui? Já trabalhei. Tá? E bovino é igual? Também. Tá? Bipolar. Então, 1,5 tissum lateral ao processo espinhoso da vértebra. E uma coisa que eu gosto de falar, vamos virar ele de costas para as meninas. Ele tá pra cá. Eu acho, isso é uma coisa que eu acho que eu enxergo, né? Que pra mim, na maioria dos animais, se ele puder sentar, como ele estava sentadinho, eu falo que o meridiano do bexiga ele tá tatuado no cachorro. E dá pra gente ver muito isso em tecal de pelo curto. Ó, olha, vocês conseguem enxergar aqui, ó? Uhum. Vai dar certinho em meio tissum lateral. Quer ver? Vou pegar aqui a largura da pata dele. Essa patinha bonita. Ó, são 3 dedos meus, esse. Tá? Então seria 1,5. Ó, 1,5. Tá? Então esses foram os pontos de assentimento ou associação ou back shoe. Shoe é assentimento e back é costas. Beleza? É a mesma coisa. Então, o que acontece? Pode ser que eu tenha um animal, segura ele aí, né? Vou lá fazer minha palpação dos pontos. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim.
tanto faz. Eu gosto de fazer assim, tá? Pá, pá, pá. Digamos que eu vim aqui, que ele tem a fratura, né? E nem sei que ele tem a fratura. E apertei e vi que o cachorro ele teve a sensibilidade, né? Então a gente pode ver aquela reação cutânea do tronco. Tem cachorro que vai sentar. Quando o cachorro ele abaixa, é deficiência. Quando o cachorro vem para morder, é excesso, tá? Aí, eu posso muito bem sentir que o cachorro teve a sensibilidade no bexiga 23. Vou falar, pô, mas será que é sensibilidade no ponto local da fratura? Ou será que ele tem uma alteração renal? Porque ele é o ponto de assentimento do rim. Ou ele tem um cálculo renal? Aí eu posso tirar a prova dos 3. Eu posso vir nos pontos de alarme, que são os pontos MU. Então eu venho aqui na borda da última costela, que eu tenho vesícula biliar 25 que o Rafa falou, que é o ponto de alarme do rim. E venho e aperto. Se doer aqui e aqui, pode fazer exame que vai ter uma azotemia, um cálculo, fazer um ultrassom, uma infecção urinária, uma pielonefrite, uma hidronefrose, um cisto renal, né? Ele é assim. Ele tem. Tá? O que mais vai falar? Ah, e já aproveitando, falando sobre essa localização de ponto, a gente tem um conjunto de pontos que eu acho que é muito legal vocês saberem, que se chama cinturão renal, tá? Então, na borda da última costela, né? Vamos lá ver se eu acertei aqui, né? É porque ele tem essa fratura, dá pra realmente, né? Você fala, putz, será que tá certo? Vamos lá. 6 e 7, 6 e 7, 6 e 5, 5 e 4, 4, 3, 3 e 2. VG4, bexiga 23, bexiga 52 e na ponta da última costela o VB25. O conjunto de todos esses pontos formam um cinturão renal, que ele é perfeito para animal com doença renal crônica. Aí, se for um animal ainda que tem extremidades frias, orelha, pata e cauda, isso é um sinal de deficiência de Yang. Aí vocês vão fazer a moxa para tonificar a energia em Yang. Tá? Ah, eu tenho uma cachorra com incontinência urinária. Eu tenho uma cadela com incontinência urinária. Cinturão renal. Ó, pensem. Vocês acham, pensa assim, né? Energia Yin e o Yang. O Yang, ele desce ou ele sobe? Sobe. O Yin desce, tá? Então eu posso fazer o cinturão renal para pegar a urina e segurar. Então o Yang, ele também, a moxa também tem a função de tonificar o Yang para ascender. Ascender de subir. Tudo bem? Eles falam no livro que é fogo morro acima e água ladeira abaixo. Ó, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai para os pontos de alarme. Quer falar ou continua? Tá bom. Então, Eu tô tendo uma aula. não, você me corrige, hein? Vamos lá. Revisão. Revisão Alex. Revisão área. Revisão Abravete. Abravete, vai ter prova da Abravete. Então, ponto de alarme do pulmão, para vocês saberem, vocês vão abrir o braço, vão fazer assim, aonde cair é o pulmão 1. Tá? Então, pulmão 1, no campo, vamos virar aqui para as meninas, ele está no ponto mais alto do músculo peitoral. Então, tá bem facinho aqui, vamos segurar aqui a cabecinha. Tá vendo aqui, ó, tem a barriguinha do músculo peitoral, pulmão 1, bilateral. Todos os pontos que eu falei até agora são bilaterais. Os únicos pontos que são unilaterais são os pontos do vaso governador e do vaso concepção. Mas eles não fazem parte dos 12 meridianos principais. Eles são pontos dos 8 vasos maravilhosos. Tá? Mas isso é uma outra aula, tá? Quem são? Só vou escrever aqui rapidinho os 12 meridianos principais. Eu gostei muito de estudar os pontos de acupuntura por anatomia topográfica. Então eu vi aqui, por exemplo, peito, que pontos eu tenho aqui? Ombro, que pontos que eu tenho aqui? Cotovelo, que pontos que eu tenho aqui? E aí eu fui traçando essa estratégia também, às vezes é interessante. Então aqui perto tem, por exemplo, pulmão 1, tem pulmão 5, tem rim 27, tem VC 22. Então você vai criando uma perspectiva topográfica dos pontos. Fazer uma tabelinha aqui rapidinho. Mais difícil pra mim. Tem com a palmeira ali? Tá ótimo. Ó, só pra vocês, vamos falar dos 8 meridianos principais, eu já aproveito e falo quais são os acoplados e já mostro quais são os órgãos yin e os órgãos yang. Então,
é pulmão, intestino grosso, baço, pâncreas, estômago, coração, intestino delgado, rim, bexiga, o pericárdio, triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Tá? Então, todos os órgãos yin, todos os yang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 12 meridianos principais. Então, esses são os acoplados. Os órgãos yin são órgãos maciços que produzem substâncias puras. Então, por exemplo, o zongqi, o guqi, o xue, o jing, tá? E os órgãos yang são órgãos ocos que armazenam substâncias impuras. Então, urina, dejeto dos alimentos, fezes. Agora, a única exceção é o vesícula biliar, que é um órgão oco que vai armazenar uma substância pura, que é a bile. Pergunta da prova do Arcos. Essa. Qual que é o único órgão yang que armazena uma substância pura? Vesícula biliar. Tá? Então, uma 1. Ponto de alarme. Os elementos? Você vai... tudo bem. Perfeito. Elas falam, então. Vai lá. Vamos lá, meninas. Não sei se já tiveram Os lá. elementos, que são 5 elementos da natureza, né? Então, o fogo, o metal, a terra, a água e a madeira. Pulmão, intestino grosso. Metal. Baço, pâncreas e estômago. Coração e dedo. Fogo. Rim e bexiga. Água. Pericárdio, triplo aquecedor. Fígado, vesícula biliar. Certinho? Vamos lá. Bem, então acho que eu vou seguir essa ordem aí, fica mais fácil. Então, o ponto de alarme do intestino grosso é o estômago 25. Dá pra ir nele até lá? Dá. Oi? O ponto de alarme do intestino grosso é o estômago 25, certo? Eu tô ruim de cor. Mas tá pensando direito. Tô. Então vamos lá. 2 Tsum? Não, umbigo, então, VC8, tá? Então vamos lá. Umbigo, 2 Tsuns lateral, o estômago 25. Dá pra deitar de lado ele? Esses pontos de barriga são mais chatinhos, né? Você utiliza muito na sua rotina? Os mais fáceis da gente utilizar são os pontos back-shu, né? Mas eu uso, por exemplo, o ponto de alarme do estômago. Eu uso, porque eu faço muita moxa no VC12 para poder abrir o apetite dos cachorros ou para vômito e diarreia agudo, tá? Então tá aqui o umbigo é o vasoconcepção 8, o VC8 vocês nunca vão agulhar. Imagina uma agulha no umbigo. É quase um ponto de excitação, né? Acordar. O paciente que não aceitar, eu sei que não vai ter o mesmo efeito, é óbvio, mas daria pra fazer o laser? Sim, super, tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito? Tá? Então, aí a gente vai fazer 2 Tsuns lateral, é o ponto de alarme do intestino grosso, que é o estômago 25. Vou aproveitar aqui e já vou mostrar os de barriga, tá? Então, aqui, esse ponto ele é muito engraçado porque ele é muito fácil da gente localizar, que é o VC17. O VC17, ele é o ponto de alarme do pericárdio, mas ele também é um ponto Marduti do tórax. E ele é um ponto que a gente guarda muita mágoa nele. Então, quem tá com muito sentimento guardado, é capaz a gente colocar uma agulha e você começar a chorar. Uma vez fazendo reiki, deu até enjoo, assim, falei, nem sabia que tinha isso aí. E no cachorro tá muito fácil de achar, porque ele tá no topo aqui do peito, tá? Da barriguinha aqui do externo. Só que com o cachorrinho deitado, ele também está,
com o cotovelinho assim, ó. Ó que bonitinho, segura aqui, ó. Ó, na altura do cotovelo. Tá? O VC17 é o ponto de alarme do pericárdio, tá? Aqui a gente tem a cartilagem xifoide. Um tissum? VC14? A linha média ventral, 3/4 da distância entre o umbigo e o processo chifoide. Tá, então é que... Não tá disso. Hã? Aqui. É que ele tá uma outra medida. São umas medidas esquisitas. porque são 4 sons, aí É um tissum abaixo da cartilagem xifoide, vasoconcepção 14, ponto de alarme do coração. Beleza? VC12, ponto de alarme do estômago. Quando vocês estão com dor de barriga, vocês põem a mão aonde? Não é no plexo solar? Aonde que ele tá? Ele tá na meia distância do umbigo e da cartilagem xifoide. Então, também, ó, cartilagem xifoide, umbigo, meio do caminho, ponto de alarme do estômago, vasoconcepção 12. Beleza? Agora eu vou vir pra cá, tá? Que é o vasoconcepção 3, o 4 e o 5. Então, vamos lá. A gente tem aqui a linha do pubis, tá? O osso púbico, quer dizer, tá? Desculpa. A linha média, o pipi a gente põe pro lado, no macho, tá? Na fêmea fica mais fácil. Então, acho o osso do pubis, aqui o pubis, tá? Aí eu vou localizar o VC3. O VC3, ele é 4 tissuns acima do pubis, certo? E o VC4 são 3. Tá? Então, é só vocês trocarem. Então, eu falei que o VC3 são 4. Então, eram 3 dedinhos meus, né? Pubis, pra cá, mais um. Aqui é o VC3. Aqui é o VC3, desculpa. Ponto de alarme da bexiga. VC4, ponto de alarme do intestino delgado. E o VC5, ponto de alarme do triplo aquecedor. Tudo bem? Certinho? Ótimo. Beleza. Já foi. Então vamos pôr ele em pé agora. Aqui acho que já foi tudo. Aí. O mais fácil, que vocês também já viram, que é o vesícula biliar 25, que é na pontinha da costela flutuante, da 13ª. VB 25, ponto de alarme do rim. Beleza? Então, costela 13. Entre a 13 e a 12, eu tenho o ponto de alarme do baço pâncreas, que é o F13. Tá? É que vocês vão ver depois no vídeo. Vocês vão pegar o lápis de acupuntura. Tá? Aí a gente tem... Agora eu vou precisar da sua ajuda. O F14 é na nona? Na sexta costela. É que depende do Ivan, do Xier e do Jansen. Tudo bem que eu fiz um bloqueio mental, mas cara, é um negócio inacreditável. 9? 9? 6. Vamos lá, tá vendo? Então vamos lá, então. 13. Segura ele na frente, só pra você jogar. 13, 12, 11, 10. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Na junção costocondral, tá? Na junção entre a costela e o externo. F14, ponto de alarme do fígado. E o VB24, que é o ponto de alarme do vesícula biliar, tá no nono. Aí volta pra cá, tá? Então 6, 7, 8, 9. VB24, ponto de alarme do vesícula biliar. E aí a gente passou todos. Os pontos de assentimento. Tudo bem? Pontos de ação especial, vamos lá. Aí você vai falando pra mim qual que é e eu vou mostrando. Pontos de ação especial são pontos que a gente utiliza porque eles têm ações especiais. Nada mais óbvio.
Né? Então você tem pontos, por exemplo, Qual que é especial para filtrar só o título do slide? tem Opa. um. Então aqui, ó. É ponto mestre e ponto de influência. Os pontos de ações especiais são pontos que vão influenciar determinada região específica. Então, eu quero colocar esse ponto, porque esse ponto influencia o membro torácico, porque esse ponto influencia o membro pélvico, porque esse ponto influencia diafragma, porque esse ponto influencia chuê, porque esse ponto influencia no ti. Quer falar? Tá bom. Vai lá, fala pra mim. Fígado 13. Acabamos de falar. Então, o fígado 13, ele é o ponto de alarme do baço pâncreas, mas ele é o ponto de influência de todos os órgãos yang. Zang. Então, Fala assim. Zang Fu. Então, os Zang Fu. É o Zang, né? Então, todos os órgãos Qin. Aqui é Zang. Que aí é o contrário, que a gente tem costume de falar. O Zang é Yang. Não. Não. Aí é o contrário. Zang é Yin. E Qin é Yang. Então, É todos só seguir a linha. Yin Yang. Zang Fu. Um em cima do outro. o F13, ele vai influenciar todos esses órgãos de ação Yin. O Zang, né? Pronto. BC. Tá, ponto de influência, né? Que a gente tá falando, BC12, então tá, ponto de alarme do estômago, mas ele é ponto De influência das vísceras. das vísceras, então dos Fu, tá? É do Fu. Então, na meia distância entre o umbigo e a cartilagem chifoide. BC 17. A gente já falou, ele é o ponto de influência, desculpa, ponto de alarme do pericárdio, na altura do cotovelinho, ponto márgute do tórax. Vai lá. Bexiga 17. Ponto de influência do sangue. Então, vocês já sabem como é que vocês vão contar. É aquele lá que a gente conta crânio caudal. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ponto de influência do sangue. Então, para quê? Para anemia, erlíquia, babésia, para um animal que esteja, por exemplo, com hemangiosarcoma, para um animal que tem pelo seco, sem brilho, sem vida, que está coçando, que é uma deficiência de Chouet. Porque o sinal mais fidedigno de deficiência de Chouet é pelo seco, sem brilho e sem vida. Aquelas unhas ocas, queda de pelo, tá? Bexiga 17. E lembra que eu falei que o chinês fala que para eu mover o sangue, eu tenho que tonificar o sangue. Então, para casos de câncer também, tá? Aí, depois do 17 é que eu pulo 1 e vou para bexiga 18, tá? E aí o que eles falam é que dentro das substâncias fundamentais também, né, elas são diferentes formas de Qi, né? Então o Shui, né, é a forma mais material Mais do Qi, material. enquanto o Shen É o mais é imaterial. o mais imaterial. Então tudo é Qi. Tudo é Ti. BB 34. Ponto mestre de tendão e ligamento, o Rafa falou já para vocês, está muito fácil de localizar. Na perna, na lateral, a gente tem aqui essa bolinha, que é a cabeça da fíbula. Embaixo da bolinha, ó, estão vendo a bolinha aqui? Embaixo da bolinha, VB 34, ponto mestre de tendão e ligamento. Tá bom? Eu ia falar um negócio... Ah, importante. Todos os órgãos Yin, eles correm na medial, o meridiano. E todos os órgãos Yang, eles correm na lateral. Então, vocês nunca vão encontrar um meridiano, por exemplo, de fígado aqui fora. Quem que é o acoplado do fígado? Não é a vesícula biliar? Então, ele está na lateral, tá? Uma das poucas exceções é quem? É no membro torácico. Por quê? Porque o cachorro, ele lateraliza o braço. Então, por exemplo, o coração, que é um órgão Yin, a gente tem aqui, nesse buraco gigantesco, o coração 7. Tá? Então, quando chega aqui no braço, alguns que teriam que estar aqui dentro, eles vêm pra fora. Quer falar alguma coisa?
Na verdade, quando a gente fala desses pontos, né, de ação especial, é quando o acupunturista começa a manejar um pouco mais, ele começa a compor o tratamento pensando nisso. Então, o animal tem um problema, por exemplo, ósseo. Eu vou compor o circularidade 34, que tem influência no ligamento, vou fazer um bexiga 60, que é um ponto analgésico, fazer um fígado 13, porque move o Ti-Chue, vou fazer um bexiga 23 no cinturão renal, porque tonifica o gin, entendeu? Então, quando você fala de ação especial, você pode usar para compor uma estratégia de tratamento que foge um pouco do colocar agulha onde dói. Tá? E aí, por exemplo, vocês estão aqui hoje, né? Esse não é um curso de pós-graduação em acupuntura, mas, quando vocês estavam se apresentando hoje de manhã, era cada um de um estado, né? Então, muitas vezes até pouco acessível. Alguns veterinários, tem uma cliente que vai se mudar lá para alguma cidade do interior do Amazonas. Ela está super preocupada, então às vezes até são pessoas que não têm acesso a esse tipo de tratamento. Com esses pontos que a gente está ensinando aqui nesse curso, vocês já vão conseguir tratar várias enfermidades. Um gato renal, um cachorro colica, com tudo isso. Só que aí esse curso não torna vocês acupunturistas, é só o início. Por isso que é um curso de introdução à acupuntura que vocês tiveram. Existe alguma forma da gente aprender essa questão do pulso, que é a parte que eu tenho mais dificuldade? O chinês ele fala que para você ser um bom leitor de pulso tem que pegar 100 pulsos por dia. Quando todos os cachorros você for atender, você pega o pulso. Várias vezes. Então, mas eu acho meio que não se informa, né? Eu fico pensando, o que será que é pulso? Aí eu ensino vocês lá na pós de acupuntura. Você vai se inscrever lá. Lá no Rio é? É. É muito difícil pra gente. Mas não é impossível. Não, eu fiz a homeopatia. Olha lá, tá vendo? Extensivo. O instituto é maravilhoso. É maravilhoso. Pensa que é uma Mas saber que isso Você é casada? Sou mais É um bom motivo pra dar aquela fugidinha. Não, sabe, com as amigas, dar aquela relaxada. É bom. Não, é ótimo, maravilhoso. Até pra gente dar aula, né? Não, e a ideia às vezes é que quanto mais difícil é para chegar, melhor é para você. Porque mais vai proteger você na sua região. Quem vai fazer isso? Quem vai me ouvir assim? Quem vai se empenhar assim? Então isso por si só já te protege profissionalmente, entendeu? Você vai gastar mais. Vai ser mais trabalhoso, mas tudo vai ter um Desde quando eu retorno. comecei a postar nos meus stories que eu tava vindo pra cá e falando o motivo, o meu direct tá bombando. Tipo, nossa, doutora, que massa, tem uma veterinária assim como a senhora aqui em Teresina. E não sei o que lá, ai, adorei, não sei o que, manda um beijo pra Carol, não sei o que. Eles têm essa necessidade mesmo. Eles falam lá no Macapá que o hospital deles é azul. É o voo da Azul até Brasília. Porque não tem hospital. Quantas vezes lá os caras já passaram falência renal voa? Você tá fazendo um negócio que é legal pra caramba. Empolgado pra caramba. Ele é. A cara dele é a melhor. São modos presenciais, né? Outros modos presenciais ou tá misto agora? Eu acho que tá. Vamos lá? Ricardo Nome. Fugiu. Vasos. Não, é pulmão. É. Tá bom. É. Tá fácil, vamos lá. Tá Tá fácil, vamos lá. Aqui a gente tem o processo estiloide, tá? Petróleo. Ele não vai fumar. Ó, aqui a gente tem o processo estiloide, tá? Aí aqui em cima eu tenho o pulmão 8, pulmão 7 e o pulmão 9. Dica: aonde que eu pego o pulso? São 3 dedos, né? Por que são 3 dedos? Que eu pego o gel superior, o médio e o inferior. Pega o tirozinho. Aonde eu pego o pulso, ó? No pulmão 9. Também. São 3 dedos. Vixe. Vamos destruindo a mente. Nada digno de nota. Tá bom.
Então tá batendo, né? Tá batendo. Tá batendo. Ah, então tá ótimo. Tá vendo? Então, ponto de influência dos vasos sanguíneos. Vamos lá, nenenzão. Ah, pode até ser assim, vem cá. Pode fazer o que você quiser com ele. Falou isso. Ó o processo estiloide. Aqui, ó. Dá pra ver todo mundo? Peraí, deixa eu virar pra cá. Cara dele, ó, É. já tá de saco cheio. Não dá nada pra você. Ó. Pulmão 8, pulmão 9, desculpa. Pulmão 7, o 8 e o 9. Ó o processo estiloide. 7, 8 e 9. Ponto dos vasos sanguíneos. Influência dos vasos sanguíneos. E o pericárdio 9 é o ponto Ting. Olha lá. Mas é que você me deu um verigão na cabeça. Ponto Ting é onde os pontos começam e terminam. Estão todos na borda ungueal dos dedos, nos cães e na gente, né? E os cavalos estão na coroa do casco. Então, o ponto Ting são os pontos que estão nas extremidades. Ou começa ou termina o meridiano. O que acontece? A gente só vai agulhar ou fazer a sangria de ponto Ting em padrões de excesso. Então, digamos, por exemplo, que eu tô aqui, né, e ele tá morrendo de dor na coluna, então eu sei que aqui é o meridiano do bexiga. O ponto Ting do bexiga é o bexiga 67, que ele tá no canto unguial aqui da unha do quinto dígito. Aí eu posso vir com uma agulhinha daquela curtinha, eu não vou agulhar, mas eu poderia vir com essa pequenininha ou com aquela facial bem pequena e faço puc, e põe. Ou eu posso pegar uma agulha hipodérmica e fazer uma sangria. E o que o Rafa faz nos equinos é ir lá e sangria. Aí ele volta aqui e o bicho não tem mais dor. Certo? Quantos pontos de acupuntura tem cada meridiano? Você quer? Eu ponho, mas... Não. Vou sentar então. Pulmão. Só pra gente puxar os pontos Ting, porque se não é onde começa, vai ser onde termina. Então se não Aí é depois- um, é o Se último, não é né? um, é o último. Aí depois a gente circula quais são os Ting. Então, pulmão, quantos pontos tem? 11. Beleza. Ó. E aí você já começa a se relacionar. Você falou, opa, pulmão tem 11 pontos. Tá. Se o pulmão começa aqui, óbvio que o Ting é 11. Né? Beleza? IG. Não começa na mão? IG1, termina aqui, ó. Ponta lateral. Então quantos pontos tem? 20. Beleza. Baço pâncreas. 21. Estômago. Qual é o 25. Oh, 45? 45. Coração. 9. ID. Rostral ao tragus. 19. Rim. 27 aqui no peito. Bexiga, lá no dedinho, 67. Pericárdio, 9. TA, termina aqui, ó, 23. Fígado. Aí eu bugo aqui. 14. Vesícula biliar. 44. Então, se não é onde começa, É onde termina. é onde termina. Então, Entenderam isso? quais são os pontos Ting aqui? Pericárdio 11, G20, BP Pulmão 11, 21. certo? Intestino delgado 20. Estômago 45, coração 9, bexiga 67, pericárdio 9, vesícula biliar 44, fígado 1, TA1, rim 1, ID1, BP1 e G1. Foi proposital esses exames, né? Parece que foi. É, eu nunca tinha pensado nisso, mas é. Mas é porque tá nessa ordem, né? É. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Já tinham combinado antes. O que mais? Vesícula biliar, 39. Gente, eu tô com... Vocês viram, né? Dá licença, rapidinho. Um Vai lá. problema. BB29. BB39. BB39, influência do sangue. Medula. Então, tudo que você tiver de problema, o animal está anêmico, você pode fazer uma combinação de pontos.
VB39, você tem essa porção aqui lateral, tá vendo? Ó? Da safena. Embaixo dela é o VB39. Imediatamente contralateral era um ponto de acupuntura, qual que é? BP6. Assim como no bexiga 60, contralateral, Um rim. Em 3, né? 3. Assim como no VB34, contralateral a ele, BP9. Tá? Assim como pericárdio 6, contralateral a ele, TA5. Então, às vezes, você acha um ponto para achar outro. Então, uma combinação de pontos, por exemplo, com um animal que tem anemia, você pode fazer uma combinação entre pontos do baço pâncreas, BP9, mais vesícula biliar 39, mais bexiga 17, mais VC6, por exemplo. Porque são todos pontos que vão compor aí o tipo, o sangue, o joelho, etc. Tá? Bexiga 11 já vai ser um ponto de influência em ossos, né? Então, um animal que nem um petróleo, você pode fazer o bexiga 11, então a gente acha o VC14 e cranial a ele o B11. Então, bexiga 10 aqui, então aqui eu tenho, né, o VB20 que tira vento interno, que está caudal aqui ao côndilo do occipital, e atrás dele eu tenho, né, o bexiga 10 seguindo a linha do bexiga 11 aqui. Então esse ponto pode ser estimulado junto com um vesícula biliar 34, por exemplo, um animal que tem problema de ligamento. E se eu quiser potencializar mais ainda, eu vou fazer os pontos de influência do rim. Quais são eles? Estrutura renal. Porque vai tratar o gin, a essência. A essência está completamente ligada a essa parte óssea. Tá? Esses são de influência. Né? Influência. Beleza. Seguindo. Vai. E G4. G4 aqui. Os animais, né? Às vezes é difícil para agulhar, a gente pode fazer laser. Tá vendo o dedinho aqui? Tem animal que não tem. O petróleo, por exemplo, ele tem. Ó, tá vendo? O D encosta na pata. Tem uma combinação de pontos que chama foregates. For de 4. Foregates. 4 portões. Certo? IG4 mais fígado 3 bilateral. Tá? Fígado 3, IG4 bilateral flui, né? O tiro que eles falam é que flui o tino na movimentação do infinito aqui, né? Você começa de um lado, vai para o outro, e aí você tem uma fluidez de tino. Tá? O novo 7 ela já falou. Então aqui no nosso caso, o triângulo de Buda, pericárdio 6, lateral, aqui sempre lateral é o coração 7, pulmão 9. Então os 3 é o triângulo de Buda. Tá? Se o pulmão 9 está aqui e eu sei que o pulmão 1 está aqui, logo o pulmão 7 está embaixo. Entendeu? Vocês vão se relacionando assim. Às vezes você não sabe onde está todos os pontos, mas você sabe que um está lá, outro está aqui, você sabe que está nesse meio do caminho. Pericárdio 6, né? Entre o tendão flexor digital comum e superficial dos dedos, maior ponto antiemético. Se aplicar 1 ml aqui de solução salina, você tem casos aí na medicina que nem tomando morfina é um paciente bonito. Tá? Então é interessante você fazer um ponto antiemético fortíssimo. Bexiga 40. A bexiga 40 já vai estar na fossa do poplíteo. Então eu tenho aqui a fossa do poplíteo, né? E aqui eu tenho o bexiga 40, um ponto muito bom, que é um ponto que tira calor também. Então, para animal que é muito quente, você pode fazer uma combinação de pontos que tira calor. Bexiga 40 e G11, pontos que vão tirar calor, né? Esse ponto aqui também ele vai tratar lesões de joelho, pelo aquele lance da anatomia topográfica, certo? Então, dentro da anatomia topográfica, imagina que aqui está a patela, beleza?
E aqui está o ligamento patelar, beleza? Aqui está a porção lateral, aqui está a porção medial. Aqui então eu vou estar na porção lateral passando o nervo fibular profundo, certo? No nervo fibular profundo, aqui eu vou ter uma musculatura, ó, que é o gordinho do músculo. Vocês lembram desse gordinho? Musculatura tibial cranial. Certo? Aí aqui eu vou ter, no mais gordinho aqui, um ponto de influência em trato gastrointestinal, que é o estômago 36, que é um ponto basicão. Aí aqui, ó, no olho lateral do joelho, estômago 35. E aqui no olho medial do joelho, o Xi Yan, é um ponto extra. E aqui dorsal e Jing. E aí na parte de trás, é o ponto que às vezes a gente faz a autoterapia menor, na fossa do poplíteo, que tem o ínfundo do poplíteo com a bexiga 40. Tá? E aí, se você tiver um animal com fraqueza, como aquela cachorra, qualquer programa de coluna lombar, fraqueza de nível pélvico, você pode acoplar ele junto com o bexiga 54. Ele levanta o animal. Então vai ruir entre I7 e S1. Dorsal trocânter maior, bexiga 54 e bexiga 40, um ponto que levanta o animal. São os mesmos da displasia? Aqui, Da displasia aqui, é bexiga 54, vesícula biliar 30 e vesícula biliar 29. Ah, é aqui, né? São 3 aqui, mas você vai poder usar eles meio que para todos. Tá? Estômago 36 que a gente falou, né? Aqui tem um gordinho do músculo, tá vendo? Bem aqui no meio, ó. Não é de lado, é no meio, é reto, é de frente. Tá vendo? Não é de lado, é olhando de frente. É reto. Voltei. Gente, vocês entenderam o que aconteceu, né? Tudo bem, né? Vasopancreas 6, finaliza. Tá bom, vamos lá. É o último? Não, né? Então, BP6, ele tá na medial. Eu vou mostrar primeiro na lateral, porque é mais fácil eu mostrar na lateral do que na medial, porque ele é mais visível. Então, vocês vão aprender 2 pontos de acupuntura. Vocês estão vendo aqui que tem a veia safena? Uhum. Tá? Então, aqui, na veia safena, embaixo dela, só que na medial, BP6. Ponto mestre de abdômen inferior e geniturinário. Só que nessa vista lateral, ele é o VB39, que é ponto de influência de medula. E a medula para o chinês é a medula óssea, a medula espinhal e o encéfalo. Então eu vou pegar uma agulha curta e nessas regiões que tem pouco músculo, eu consigo com a mesma agulha pegar 2 pontos. Então eu vou pegar aqui o VB39, que é a influência da medula, e o BP6. Só que, detalhe, ele é embaixo da safena, encostado na tíbia. Tá bom? E o rim 3 bexiga 60 é aqui, né? Isso, é bem no ângulo, ó. Então, se você não acertar o ponto de acupuntura, você vai estar fazendo acupuntura? Você vai estar fazendo o que eles chamam Boneco de voodoo. Ashi. Pontos próximos, só que não vão ter o efeito da acupuntura. A tendência é você cada vez mais chegar perto do ponto de acupuntura. Tá? Aqui foi o rim 3 com bexiga 60 com rim 3, tá? Então aqui é o VB39, só que medial, ou seja, aqui, ó, BP6. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá? Atravessa fácil, né? Atravessa. Atravessa, tem um Vou tentar, espaço alar aí. Bexiga 54. Fácil. Facílimo. Aqui a gente tem o trocânter maior, tá? Dorsal. Acesso articular para jogar célula broncoideia. Fácil. Tá? Então eu já vou aproveitar e vou mostrar o triângulo da displasia, tá? Ele tava falando agora. Então vamos lá. Triângulo da displasia. É muito fácil também.
Então a gente tem, no triângulo da displasia, vocês vão sempre se basear aqui pelo trocânter maior. Dorsal, trocânter maior, eu tenho... Segura só ali pra mim aqui, ó. O bexiga 54. Tá? O VB30 também é muito fácil. Ele é na meia distância entre o trocânter maior e a tuberosidade isquiática. Tá aqui, ó. No meio, ó. Relaxa. Peraí, Relaxa, ele vai sentando. aqui, ó. Ó, tuberosidade isquiática. É que ele tá sapateando, né? Tuberosidade isquiática e o trocânter maior. VB30. Na meia Tá tudo distância. flácido aí. Olha, até esse buracão, tá? E o VB29, como é que vocês vão fazer? Trocânter maior e vocês vão pegar aqui a asa do ilho. Peraí, deixa eu tirar essas agulhas aqui. Não vai acontecer nada. Não aconteceu não, o massa tá fazendo mais efeito. Trocânter maior e asa do ilho. Vocês vão traçar uma linha. Vão dividir em 3. No terço proximal ao trocânter maior, VB29. Então, a gente tem aqui um triângulo isósceles. Vocês lembram disso, de geometria? Que são 3 lados Iguais. diferentes. O equilátero que é igual. Isósceles não é igual disso. Não. Equilátero é diferente. Equilátero que é diferente. Eu acho que Então tá. Então não Então é é equilátero. Não, é isósceles é esquisito, não é? Tipo a palavra esquisita. Eu acho que é É, isósceles. isósceles é Procura aí, esquisito, galera. é isso mesmo. Isósceles é Tá? O triângulo da displasia. E acabou. ID9. E D9. Então vai você que é mais de cavalo. ID9 babinha aqui, ó. Onde o dedo cai, tá vendo? Ó, ID9, ó. Ó, vou seguindo a musculatura aqui do ombro. É um ponto muito bom, que é uma tensão absurda. Animal que nem um petróleo que fica jogando pra frente. Trigger Sim, point. ó. Trigger point absurdo do membro torácico aqui. Né? Então eu posso localizar ele localizando o tríceps aqui, a porção aqui de inserção. E é bem uma depressão palpável mesmo. Pronto. Beleza? Bom? Gente, amanhã às 8.